Se eu pudesse voltar no tempo e dar algumas dicas pro meu eu quando eu tinha 18 anos, o que eu falaria? Nesse vídeo eu quero falar algumas dicas pro pessoal que é mais novo, que está começando a entrar na vida adulta, que seriam coisas que teriam mudado drasticamente a minha vida caso eu tivesse escutado mais cedo esses conselhos. Tudo isso é baseado na minha experiência e coisas que eu fui aprendendo de acordo com as coisas que aconteceram na minha vida adulta. Já fazem mais ou menos 9 anos que eu fiz 18 anos, né? Então, atualmente eu tô com 26, quase 27 anos, então são conselhos que, né, tiveram bastante tempo para maturar na minha cabeça. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar lá atrás pro jovem Augustinho seria: nem sempre fazer o que tu gosta é o melhor caminho. Meu conselho nesse sentido é muito mais ligado à questão de carreira de trabalho e vida profissional mesmo. Ao longo do tempo, depois que eu fui ficando mais velho e adquirindo mais maturidade de fato, eu entendi o que é mais prioridade para minha felicidade como pessoa mesmo, como indivíduo. E eu, pessoalmente, entendi e eu acho que também isso é válido para a maioria das pessoas, que a felicidade não está tão ligada assim com o teu trabalho. Priorizar dinheiro e estabilidade financeira eu acho que é muito mais importante e é uma forma de atingir um nível de felicidade com a vida no geral muito mais fácil, ao invés de focar todas as tuas energias para trabalhar com algo que tu gosta, mas que financeiramente falando não é uma coisa muito bem... que vale muito o teu investimento, digamos assim. Tem aquele ditado que dinheiro não compra felicidade, mas eu acho que tem um bom meio termo, digamos assim. Porque, no geral, o dinheiro vai te comprar um certo nível de liberdade e depois de um certo nível, realmente eu concordo que ganhar mais dinheiro não vai te tornar uma pessoa mais feliz. Porém, é muito mais fácil tu ser feliz quando tu tem um teto garantido, tu não tem que se preocupar com dívida, nem, sei lá, ser despejado por atrasar aluguel, coisas assim, né? Eu acho que rola muito uma romantização de trabalhar com o que tu ama e coisas nesse sentido. E eu, sinceramente, acho que é um conselho um pouco errado, principalmente para os jovens que estão começando a pensar em o que vão fazer da vida, essas coisas assim, né? E acho que ter escutado isso quando eu era mais novo teria me dado muito mais segurança de que estaria tudo bem eu simplesmente não seguir algo que eu gostava muito, que era psicologia, e ter realmente meio que vendido a minha alma e ter seguido só o dinheiro trabalhando na área de TI. A segunda coisa que eu gostaria de ter ouvido falar, também ainda um pouco relacionada a dinheiro, é em relação aos gastos. Eu acho que a coisa mais importante que um jovem adulto deveria escutar em relação ao dinheiro é manter os gastos sob controle. Isso é muito mais importante do que ganhar mais dinheiro, digamos assim, no começo da tua vida financeira. Eu acho que a questão de controlar gastos tem muito mais uma relação de tu conseguir entender o que é realmente importante para ti e que vai te aumentar o teu nível de felicidade do que, sei lá, ter gastos que não são muito significativos, impactantes para o teu nível de felicidade no geral, e é mais para tu ostentar e mostrar para os outros que tu pode ter algo, mas não necessariamente tu é muito mais feliz adquirindo aquilo, e por consequência, tu tendo os gastos muito grandes, fica muito mais difícil tu ter um certo nível de vida de felicidade nesse sentido, porque basicamente tu vai estar meio que sempre correndo atrás do próprio rabo para manter os teus gastos sob controle e aí, então trabalhando para conseguir sustentar um teu estilo de vida que no fim não te torna mais feliz, simplesmente porque tu tá gastando com coisa que não faz tanta diferença na tua vida, mas tu tá meio que comprando o que a sociedade tá te vendendo porque supostamente tu deveria comprar aquilo. Eu conheci muito mais essa questão da meio que uma filosofia mais minimalista um pouco depois dos 18, foi mais ou menos nos 22, 23 anos. E, acho que teria sido bom eu ter escutado isso um pouco antes, porque eu acho que me livraria de muita preocupação desnecessária quando eu tinha 18 anos. Eu acho que o ponto-chave principal é que não adianta tu ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês se tu gasta
10 mil reais por mês, 11 mil reais por mês, sabe? Tu gasta mais do que tu recebe. Tu sempre vai estar meio que preso nesse ciclo vicioso e no fim tu nunca vai ter uma liberdade de fato, né? E eu acho que pra mim, principalmente, essa questão da liberdade é uma das coisas mais valiosas que eu tenho na minha vida. Bom, e agora um outro conselho que eu gostaria de ter ouvido e é um pouco até contraditório com o conselho passado, seria que focar em aumentar a renda. Eu acho que quando eu era mais novo e estava começando a aprender um pouco nessa questão de investimentos, essas coisas assim, no começo, né, como eu não tinha tanto dinheiro, principalmente quando eu tinha começado a fazer meu primeiro estágio, eu estava muito mais focado em cortar gastos meio bobos, que não são tão impactantes assim na minha vida, tipo, sei lá, deixar de sair, fazer alguma coisinha por causa que eu, sei lá, vou gastar 50 pila, ao invés de ter simplesmente focado em aumentar a minha renda e, né, por consequência eu ter muito mais fôlego para ter esses gastos mais relacionados a conforto principalmente e ter um nível, um estilo de vida um pouco mais tranquilo, digamos assim. Eu acho que é muito mais interessante tu focar em aumentar a tua renda ao invés de tu cortar confortos básicos de, sei lá, um cafezinho ali que tu, por exemplo, que agora café tá caro, né? Um cafezinho que tu gosta, deixar de sair com a tua namorada uma vez por mês, pelo menos, uma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que é muito mais importante tu focar em aumentar a renda do que ficar tentando cortar gastos, assim, de 100, 200 reais por mês, que não faz tanta diferença assim. É aquele negócio, beleza, tu tem que controlar os gastos, né, de, né, não deixar sair fora do teu controle, não gastar mais do que tu recebe, mas também tu tem que focar em aumentar a renda, porque é isso que de fato que vai te deixar rico, entre aspas, no sentido financeiro. O teu trabalho que vai te dar a segurança necessária para fazer tuas coisas e, por consequência, te tornar uma pessoa minimamente feliz com a tua vida. Bom, agora um outro conselho, fugindo um pouco mais desse tópico de dinheiro e vida pessoal, vida financeira, é em relação a idioma. Eu acho que é de extrema importância tu focar na fluência no inglês o mais rápido possível. Hoje em dia, eu já sou fluente em inglês, mas eu só atingi esse nível de fluência, principalmente com conversação, mais ou menos uns 22, 23 anos na minha vida. O inglês, desde sempre, teve presente na minha vida e foi a coisa que realmente mais causou mudanças significativas na minha carreira e na minha vida pessoal. Porque hoje em dia, sabendo inglês, eu entendi que aprender literalmente qualquer coisa sobre qualquer assunto é muito mais fácil quando tu sabe inglês. Para minha carreira foi, né, a coisa que mais alavancou o meu salário, porque hoje em dia eu trabalho para uma empresa da Inglaterra, então eu recebo em dólar e, né, quando tu recebe em dólar uma moeda forte, o teu salário multiplica assim absurdamente e o teto que tu consegue atingir é muito grande graças ao inglês. Um outro conselho que eu daria para mim mesmo seria em relação à socialização. Eu sou uma pessoa introvertida e boa parte da minha adolescência eu fui uma pessoa tímida também, né? Então, hoje em dia eu não me considero mais uma pessoa tímida, mas eu ainda sou bem introvertido. Porém, eu acho que é bem importante e foi uma coisa que eu notei ao longo da minha vida profissional que ter contatos é muito valioso. E ter, né, conhecidos, amigos, um ciclo social que tu consegue contar e pode te dar um apoio, assim, pode literalmente mudar a tua vida. Eu acho que, principalmente na nossa situação da economia, a questão do networking, ter contatos para dar o pontapé inicial na carreira é muito importante. O meu primeiro estágio na área de programação foi por causa de um colega da faculdade. Ele me indicou na empresa dele e isso meio que foi o pontapé inicial para eu começar minha carreira como desenvolvedor. Mas isso não se prende só na minha carreira, por exemplo, né? Foi várias questões de, eu precisava de ajuda para, né, alguém, por exemplo, eu não tenho carro, né? Então eu precisava de alguém que me dá carona para levar alguma coisa, buscar alguma coisa em algum lugar, enfim, várias situações onde o meu ciclo social, ter esse vínculo social, uma rede de segurança, digamos assim, ajuda demais e é uma das coisas que, principalmente pessoas introvertidas, têm mais dificuldade e é uma coisa que pode realmente impactar muito na tua vida, principalmente no aspecto profissional. O meu próximo conselho seria em relação à saúde no geral, mas também estética, digamos assim, que é relacionado à academia. Eu tinha começado a fazer academia
E fiz, na verdade, durante um ano. Porém, depois que eu comecei a estagiar, eu literalmente parei de fazer tudo relacionado à academia até eu finalmente me formar, que foi assim, 2022, se eu não me engano. Então, eu fiquei muito tempo sem fazer academia. A minha desculpa principal era que eu não tinha tempo, e realmente era uma questão de, sabe, a minha rotina no dia a dia era um pouco puxada porque eu perdia muito tempo em transporte público. Mas eu acho que se eu realmente me esforçasse, eu conseguiria ir pelo menos umas 3 vezes na semana na academia. E isso teria pagado, sei lá, dividendos hoje em dia absurdos, por causa que eu só voltei a fazer academia faz 3 anos agora, né? Então se eu tivesse, nesses 3, 4 anos que eu fiquei parado, se eu tivesse continuado a academia, eu teria estar, sei lá, com 40 centímetros de braço, uma coisa assim, sabe? Então, é uma coisa que eu me arrependo muito e que mesmo que eu não tava numa situação onde eu conseguiria me dedicar realmente 100% para academia, ou tanto que eu gostaria para academia, é melhor tu fazer, né, os 20% ali que tu consegue, 3 vezes na semana que tu consiga, mesmo que seja um treino menor de que 1 hora, do que simplesmente ficar parado. Bom, e o último conselho tá mais relacionado a controle de ansiedade no geral. Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu acho que quando eu era mais novo, ainda assim, eu sofria um pouco de ansiedade em relação a ficar com ansiedade, literalmente, em coisas que eu não tinha muito controle sobre, né, sobre aquilo. Eu acho que ao longo do tempo eu fui entendendo que não adianta eu me estressar com coisa que eu não tenho nenhum controle e eu deveria simplesmente focar em coisas que eu posso fazer para aumentar minhas chances de atingir o determinado objetivo que eu tenho. Eu acho que isso é uma forma muito mais saudável de tu enfrentar a vida, porque isso te dá muito mais autonomia, ou eu esqueci a palavra exata que eu queria, agência sobre a própria vida, né? Então fica muito mais tranquilo de tu realmente entender ou, né, perceber que coisas que tu pode fazer para melhorar a tua vida. Bom, era mais ou menos esses conselhos que eu falaria pro meu eu de 18 anos, né? E é isso mais que eu tinha para falar sobre esse vídeo. Não tem muito mais um roteiro, digamos assim, é literalmente vozes da minha cabeça. Então, né, vou ficando por aqui. E agora eu vou deixar outro vídeo relacionado a, sei lá, qualquer coisa aparecendo na tua tela, caso seja do teu interesse, para tu assistir em seguida. Então é isso, valeu e te vejo no próximo vídeo.